Você pode criar todos os carimbos de todos os seus clientes atributados no Allplan a partir de um arquivo DWG. Fica com o vídeo. Vamos lá, essa aula vai ser muito parecida com a de etiquetas personalizadas. Resumindo, esse aqui é o esqueleto do meu carimbo, você deve importar o seu, pode importar do WG também. E aqui eu estou fazendo apenas o carimbo, mas você pode fazer o formato com margem e tudo mais. É a mesma coisa, não tem segredo. Assim que você importar, vamos ver se tem algum bloco, algum grupo de elementos que pode atrapalhar a gente excluir ou modificar algo individualmente. Geralmente a gente encontra dois tipos de grupos quando a gente importa um DWG. Um que se chama símbolo inteligente e o outro que se chama grupo de elementos. Então, a gente tem a ferramenta desvincular símbolos inteligentes para você explodir. Pode pegar ela, verifica se está marcado totalmente, aqui em desassociar, depois você seleciona tudo e aplica. Pode fazer mais de uma vez, porque às vezes tem um grupo dentro do outro, ok? E também tem a ferramenta desagrupar elementos para outro tipo de grupo. Essa aqui é só você arrastar o mouse, selecionar tudo, não tem que configurar nada, nem clicar em aplicar. Maravilha, vamos começar e eu já vou colocar a cor e o layer para os textos que eu vou posicionar agora no meu carimbo. Então eu vou começar pelos textos, pelos atributos de projeto e eu vou marcar aqui então a cor verde, mais no layer formato, sem o by layer ligado, porque o layer formato é um layer vermelho. Ótimo, agora nós podemos começar. Vamos vir aqui na aba objetos definidos pelo usuário e depois na ferramenta etiqueta personalizada. Eu vou colocar aqui o atributo de cliente. Então, atributo, a pasta que nós vamos encontrar, aqueles que nós criamos na última aula para as informações de projeto, é a pasta projeto e o primeiro atributo vai ser o carimbo cliente. Vou puxar o conta-gotas dessa janela para pegar a altura do texto original e eu vou digitar aqui o format para um valor que pareça caber, tá? Então, a 30, e aí eu vou apertar o Enter para ver o preview aqui do tamanho que vai ficar mais ou menos. Depois, eu vi que cabe um pouco maior, aí eu aumento para 50, aperto o Enter, ficou muito grande, tem que ser um pouco menor, então digito A40, aperto o Enter, e aí até encontrar o tamanho perfeito, eu coloco aqui na posição que eu desejar na tela. O alinhamento faz sentido que seja pelo canto inferior esquerdo, tá? Eu vou colocar em cima do texto original e depois nós vamos apagar o texto, deixar só o texto dos atributos. Vou aproveitar e já apagar agora, tá? Se você tiver com dificuldades de clicar, porque tem um em cima do outro, você pode ativar a opção aqui em cima de seleção para elementos sobrepostos. Ativou, quando você clicar em dois elementos sobrepostos, muito próximos, vai aparecer uma lista do elemento que você quer selecionar. Aí você clica nessa listinha, dá um duplo clique, depois você pode apagar com o delete. A gente pode apagar o de baixo também e copiar o de cima que já está pronto para baixo. Depois que você copiar, tem que trocar o atributo. Então dá um duplo clique em cima do atributo, um duplo clique esquerdo e vem no botão Info. E aí é só você escolher o atributo carimbo projeto. O carimbo fase, eu vou fazer o mesmo, mas provavelmente, além de trocar o atributo, eu também vou ter que trocar o format. Tá? Depois que você terminar os de projeto, pode fazer os de layout. É a mesma coisa, mas ao invés de você procurar os atributos na pasta de projeto, você vai procurar na pasta de layout. Então, título 1, título 2, título 3, verificador, responsável, formato, escala, tá tudo aqui dentro. Pode fazer todos os atributos do seu carimbo, menos os de revisão, ok? Outro detalhe, aqui no meu, eu tenho responsável, coordenador, desenhista e verificador. Se você pegar o carimbo de um cliente seu que tem esses campos, mas você trabalha em um escritório onde você assuma mais de uma responsabilidade, não tem por que você criar um atributo para cada persona. Você pode usar o mesmo atributo, só copiar ele para os outros campos. Assim é uma informação a menos para você preencher. Eu vou dar um corte no vídeo, eu volto quando eu terminar de posicionar todos os meus atributos. Muito bem, terminado todos, menos os de revisão. Os de revisão nós vamos fazer quase do mesmo jeito, mas com um detalhe a mais. Os atributos, eu vou buscar aqui na pasta Layout Revisão.
Então, para o número da revisão, eu vou usar esse revisão ID e eu vou colocar aqui o format A5. É mais do que necessário. Puxo o conta-gotas, defina o alinhamento, né? Vê se você vai fazer centralizado pela esquerda, pela direita, antes de você jogar ali no campo. Antes de colocar, nós vamos fazer o seguinte, tá? Aqui que está o segredo dos atributos de revisão. Em SX, lá no vídeo onde nós vimos essa ferramenta pela primeira vez, eu comentei que nós íamos usar esse campo aqui para os carimbos. Então, essa aqui é a minha primeira linha de revisão. Todos os atributos que nós colocarmos aqui nessa primeira linha de revisão, eu vou colocar o SX igual a 1. Eu vou te explicar o motivo, mas eu vou continuar fazendo para os outros, tá? Então, na linha seguinte vai ser SX igual a 2, SX igual a 3 e assim por diante. Por quê? Nós vamos preencher esse atributo de revisão uma única vez, né? É um atributo só, mas só que eu vou preencher ele com diferentes informações para diferentes linhas. Então, quando eu preencher a segunda revisão, ele vai cair apenas no lugar onde o SX é igual a 2. Ok? Dúvidas básicas que a maioria das pessoas fazem. Se eu colocar o atributo aqui na terceira linha, mas não tiver 3 revisões em um determinado desenho, ele simplesmente não vai preencher. Tá? Assim como qualquer informação do seu carimbo, se você não preencher, não vai aparecer aqui. Se eu tenho 20 linhas de revisão, preciso fazer SX até 20? Teoricamente, sim, ok? Acho difícil hoje em dia, ainda mais para um software como o Allplan, que você consegue diminuir bastante o número de revisões, mas se você já quiser deixar as 20 revisões prontas aí, é só fazer uma vez, depois você consegue utilizar esse carimbo para vários projetos. Bom, a data, presta atenção no formato, o prefixo é D de data, tá? E dependendo do número de caracteres que você colocar depois do D, a data vai ser apresentada de uma maneira diferente. Eu vou colocar uma tabelinha aqui na tela com o número de caracteres e a apresentação, mas você também não precisa decorar. Pensa aí, dia 20 de 11 de 2023, considerando as barras, né, que vão entre o dia, o mês e o ano, conta o número de caracteres. Então, são 10 caracteres. Seria necessário você colocar aqui D10. Se você colocar D8, ele vai remover 2 caracteres. Então ele vai escrever o ano apenas com 2, 23, e não 2023. Tá? Dá para tirar uma lógica lembrando disso. Depois que você fizer toda a primeira linha de atributos de revisão, você pode copiar para a segunda e para a terceira. Quantas linhas você tiver aí, e aí vai ser um castigo um pouco para você. Tá? A gente vai ter que mudar o SX para os atributos da linha 2 e da linha 3 e assim por diante. Presta atenção nos cliques, que dá para fazer de uma maneira um pouco mais rápida. Tá? Então você vai dar um duplo clique em cima do atributo, aí você clica no SX, troca o valor para 2, aperta Enter e confirma com o botão direito na tela. Duplo clique, clica no SX, troca o valor, aperta Enter, confirma com o botão direito na tela. E vai fazendo isso para todos. Vai ficar faltando um atributo de revisão que ele não está aqui nessas linhas, é lá no canto inferior direito. Ali a gente vai usar o mesmo atributo de revisão ID, tá? Mas o SX dele vai ser igual a 0. SX0 mostra a última revisão. Então, se você tiver uma revisão C, aqui vai mostrar C. Se você tiver apenas a revisão inicial, aqui vai aparecer revisão inicial. Dá até para copiar um desses aqui para lá. Depois, só ficar atento se o tamanho do texto está ok, porque lá geralmente é um tamanho de texto um pouquinho maior e a gente também precisa trocar o SX para 0. Entendido? Terminando de arrumar o SX das revisões, nós encerramos essa aula. Na próxima nós vamos salvar, ver se está funcionando, ver uma situação em que precisamos fazer algum ajuste depois de ter salvo, ok? Eu vou falar um pouco mais da formatação, das cores, que talvez alguém possa ter alguma dúvida também. Mas isso fica para a próxima aula. Um forte abraço e até lá.